Vocês não têm noção. 2 da manhã aqui em Porto Alegre. Tá legal a temperatura, tá de boas. E o Freud deitou agora no meu pé aqui assim, tipo, meu, para de gritar, velho. Por favor, eu tô querendo dormir. Eu sou um cachorro, velho, eu não aguento mais. Mas eu não posso parar, porque agora a gente tá no ápice, a gente tá no auge da famosa regra do C. Jesus! Essa regra é muito, 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 total importante pro nosso concurso. Lembra que um dia, lá numa aula trágica chamada análise sintática, eu mencionei sobre esse carinha aqui, o caso B, que lá na aula de análise sintática também era o B. Eu vou tentar resgatar ele lá, se é que eu vou acertar a página aqui, ó. Tá brincando que eu acertei? Não acertei. Olha aqui. Página 20 da nossa apostila. Lá na página 20 da nossa apostila, eu mencionei a seguinte informação. Pessoal, eu falava lá naquela página 20 sobre um sujeito indeterminado. E um sujeito indeterminado se dá desta forma, com o verbo na terceira pessoa do singular. E agora, como eu vou falar de concordância, eu vou dizer não concorda. Eu tô lá na página 20, por isso que tá diferente os exemplos, tá? Tem uns que estão dormindo assim, meu mano, os exemplos aqui que eu tô diferente. Eu troquei a página, meu. Tô lá na página 24 aqui, ó. Página 24. Errei o número, eu acho. Putz. Não é só os caras que estão dormindo 2 da manhã. Vamos lá, vamos lá. Não concorda. É acrescidos do C. Aí lembra que tem um negócio anotado aí, que é o nome do C. O nome do C é índice de indeterminação do sujeitinho. Legal. E agora que tu tá ligado, vai ser mais bonito ainda. Porque aí lá na época eu falei, cara, eu não tenho como te explicar isso agora, mas eu vou te dar uma dica. Essa construção é para aqueles caras que não se relacionam com complementos diretos. E a gente anotou aí, ó, que eu falei, o futuro vai chegar e vai ser lindo. Chegou. Não se luta apenas pelos 20 centavos. Qual é o rolo dessa frase? Que quem luta, luta por. Então este verbo solicita uma preposição, ele é VTI, e aí a gente não sabe quem é que não luta. Mas é claro que alguém luta, mas eu não sei quem é esse alguém. Então este C é um índice de indeterminação do sujeito. Quando eu digo morre-se lentamente dessa maneira, eu pergunto para o verbo, quem é que morre? E ele não responde, porque quem morre, morre, é um VI, e esse VI somado ao C é índice de indeterminação do sujeito. Era-se menos preocupado naqueles tempos. E aí eu tenho era, que é um verbo de ligação, né, o verbo ser, associado ao C, ele é o índice de indeterminação do meu sujeito. Aí a matéria evoluiu, e a gente chega na página 20. Evoluiu tanto que eu já me perdi. Nessa página aqui, que é a página 33, e aí a gente vai falar do caso B. Mesmo, é igual, acorda, é o mesmo caso B de lá, é o mesmo caso B daqui. Eu vou falar sobre um cara chamado índice de indeterminação do sujeito. Então, Zambelli, mas tu nem falou do A ainda. Calma, ansioso. Vou falar do índice de determinação do sujeito, e ele diz, trabalha para os verbos que não têm objeto direto, que é aquela estrutura sem preposição. Então é o verbo de ligação, o verbo intransitivo, o verbo transitivo indireto. E ele diz, não terá sujeito claro, terá um sujeito indeterminado. E pensando em concordância, eu vou botar assim, ó, o verbo no singular. É o mesmo caso, gente, é o mesmo caso. Então vamos lá. Quando eu digo assim, ó, não se confia nos resultados sem provas. E aí tu falou, cara, o Zambelli falou que a primeira coisa da frase é cantar o sujeito, né? É que nem Subway. E aí eu pergunto pro verbo, que é que não se confia? E ele responde, em. Tá ali a preposição, né?
Preposição em tá aqui. Então, eu não sei quem é que não confia. Eu não sei. Alguém não confia. A CESP vai, em algum momento, colocar essa questão e botar o verbo no plural. E ele vai dizer: não se confiam nos resultados sem provas. E é perigoso, né? Porque essa é o tipo da questão que o cara que faz de ouvido não se perde. Ele pensa: não se confiam nos resultados. Fica certo. Mas não, porque este se é o índice de indeterminação do sujeito. Quando eu digo necessitou-se de funcionárias neste evento, e aí eu pergunto para o verbo que é que se necessitou? E ele responde de funcionárias. Tu entende que isso é apenas um objeto indireto? Porque eu não sei quem é o sujeito da tua frase. E aí a minha pergunta mais do mal seria assim: essa frase tem sujeito? Sim, tem sujeito. Eu só não sei quem é, por isso que ele é indeterminado. Ele não é inexistente. Assistiu-se a todos os jogos neste final de semana. Tu entende que quem assiste no sentido de ver, assiste a algo. Esse verbo também é um VTI e eu não sei quem é que assistiu. Agora, quando eu coloco assim, ó, por exemplo, vive-se bem em Natal, por exemplo. Vive-se bem em Natal. Ó, ai tu, pô, que legal, né? Legal. Quem é que vive bem em Natal? E essa é a pergunta sintática, né? Não uma pergunta política, uma pergunta sintática. Quem é que vive bem em Natal? Vai dizer, cara, alguém vive. Eu só não sei quem ele é. Porque quem vive, vive. Tu entende que nesta frase, o viver, bem é o modo e em Natal é o lugar. São adjuntos adverbiais, eu não tenho mais complemento. Então este se é o famoso índice de indeterminação do meu sujeito. Ele indetermina quem viria a ser o sujeito dessa frase. Quando eu digo assim, ó, fica-se louco quando estuda para concurso. Quem é que fica louco quando estuda para concurso? Não é para levantar a mão na aula agora. É na frase. Na frase. Quem é que fica louco quando estuda para concurso? Cara, alguém, mas eu não sei quem ele é. Então este se é o índice de indeterminação do meu sujeito. Porque este verbo é um verbo de ligação e louco é um predicativo, é a característica do carinha. Entendeu a treta? Então, o que eu preciso que tu entenda mais do que nunca? Eu sei que está ficando difícil, a matéria não é tão fácil, mas eu preciso que tu entenda que no índice de indeterminação do sujeito, este verbo vai ficar no singular, 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 singular. Eu risquei todos os verbos. Todos os verbos no singular. Por quê? Porque existe o pronome apassivador. E o pronome apassivador, eu já quero largar dessa ideia aqui, ó. Qual é a primeira coisa de uma frase? Sujeito. Quantos tipos de sujeito? 5. Legal. Qual é a segunda coisa de uma frase? Transitividade. Transitividade. Quais são as transitividades? Te concentra no que eu vou fazer agora. Olha aqui. VI, VTI, VL. Índice de indeterminação do sujeito. VTD, VTDI. Lembra que eram 5 também? Pronome. Minha cabeça na frente, mas é um jumento. Peraí que eu vou fazer um esquema aqui. Eu vou trocar. Aí, fica olhando. Foi, errei, Ruth, segura aí. Aqui só, ó, com. Aí agora eu volto e ó. Olha lá o que eu tava fazendo, ó. O que eu tava te mostrando era aqui, ó. Aqui, ó. Os verbos que não pedem, os verbos que aceitam o objeto direto terão pronome apassivador.
Os verbos que não aceitam o objeto direto terão índice de indeterminação. E aí eu terei, então, as 5 transitividades prometidas, 5 tipos de recheio. Esse é um gigantesco detalhe. Vai ter uma questão na prova que os caras vão me perguntar assim, ó. Deixa eu voltar. Vai ter uma questão na prova que os caras vão me perguntar assim: qual das frases pode ser apassivada? Qual das frases pode ser apassivada? E aí tu vai lembrar disso. Pronome apassivador. Apassivada, apassivador. Só será apassivado quem tiver a estrutura de objeto direto. Legal? Muito legal. Deixa eu voltar lá. Deixa eu encaixar ali na aula. Segura aí, vai dar certo, vai dar certo. Cara, aqui tem um cachorro só resmungando. Que cachorro louco, cara. Legal? Legal. Bora, voltei. Tamo junto. Falta pouco. Olha aqui. Pronome apassivador. E ele diz assim, da seguinte forma. O pronome apassivador, o verbo, que um dia, presta atenção, ó, te conecta aqui. Um dia, porque ele já está passivado. O que era o objeto direto virou o sujeito da frase agora. Concordará com o sujeito que vai ser passivo. Pronome apassivo, tá? E o detalhe, anota para mim. O verbo concorda. O verbo concorda. Não entendi, Zambelli. O verbo pode ficar no singular ou o verbo pode ir para o plural. Olha a primeira frase. Alugam-se carros importados na viagem. Inocente! Inocentes olham para essa frase e perguntam assim: alugam-se o quê? Carros importados. E tu, cara, carros importados é um objeto direto. Ah, que legal. Só que não. Por quê? Vem comigo, vem comigo. Respira, respira. Vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar, segura aí. Olha aqui. Lembra que uma das perguntas, a terceira pergunta de sujeito, era uma pergunta assim, ó. Que se mais o verbo. E aí eu enchi o saco e eu falei, meu, se aparecer o se na tua frase, joga o se para dentro da pergunta, senão tu vai te atrapalhar. Esse é o exemplo, qualquer um dos dois seria o exemplo disso. Então eu perguntei pro verbo, vamos fazer a pergunta certa agora. Que é que se aluga, ou se alugou? Carros importados. Carros importados. Carros importados é o sujeitinho da frase. Porque a gramática entende que essa frase é igual a... Eu vou botar só as iniciais, tá? Carros importados foram alugados na viagem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alugam-se carros importados na viagem. Carros foram importados. Quem é que... Carros foram alugados. Quem é que foram alugados? Carros importados. E a gramática diz, tanto esta quanto aquela são iguais. Ei, olha lá o que eu estou riscando. São iguais. Sujeito, sujeito. Às vezes dá vontade de largar, né? Às vezes dá vontade de dizer, não, 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 não me abandone, não me desespere, eu não posso ficar sem você, ô BNB, eu não posso ficar... Olha aqui, viram-se todos os jogos neste final de semana. Inocente, não pergunta o quê? Vai errar a frase, tu tá pulando a etapa do recheio. Primeiro é o pão, depois é que é o recheio. Vamos fazer a pergunta de recheio? Então a pergunta de recheio vai ser: viram-se todos os jogos no final de semana. Que é que se viu? Todos os jogos. Então, todos os jogos foram vistos. Eu consigo apassivar essa frase. Este cara é o sujeito da frase. Olha só do que eu falava antes sobre concordância e regra geral.
Qual é a parte mais importante do sujeito? Jogos. Não é plural? Então, viram-se todos os jogos. Alugam-se apartamentos. Que é que se alugam? Apartamentos. Alugam-se. E tu entende que essa frase pode ser reescrita como aluga-se apartamento. Aluga-se apartamento, porque é singular. Então, sendo singular, é singular. Sendo plural, é plural. Porque no pronome passivador, o verbo concorda. Exigem-se referências. Sabe qual é o rolo? O rolo é que quando a gente lê uma frase desse tipo, exigem-se referências, e a gente pensa assim: ah, meu, sei lá, alguém exige as referências, eu não sei quem é. Só que não é um sujeito indeterminado neste caso. Ele é um sujeito determinado, ele tá na frase. E aí tu vai perguntar: que é que se exige? E ele diz: referências. Referências são exigidas, plural, plural. Consertam-se pianos. E tu diz: coitado, tiozinho, conserta os pianos. Não, não. Pergunta pro verbo. Que é que se conserta? Pianos. Plural, plural. Tá, ô Zambelli, mas não pode ser singular? Pode. E eu vou escrever: conserta-se piano. Piano. Legal? Agora, olha o que às vezes as pessoas me perguntam. Tá, e se fosse assim, ó, conserta-se pianos? Aí a frase vai estar errada. Tu entende? Porque aí o verbo não concordou com o seu sujeito. Então, pode ser conserta-se piano ou consertam-se pianos. Concordar com o sujeito. Plastificam-se documentos. Ó, plural, plural. Que é que se plastifica? Documentos. E aí, olha que legal essa. Que é que se entregou? Que é que se entregou? Uma flor. Porque tu entende que essa frase é igual a uma flor foi entregue à mulher? Então, a gramática entende que isso aqui é um sujeito, e aqui é que está a maldade da brincadeira. Ele é um sujeito passivo, ele sofre a ação de ser entregue, ele sofre a ação de ser plastificado, ele sofre a ação de ser consertado, ele sofre a ação de ser exigido, porque ele é um sujeito passivo. Esse é o rolo, por isso que é pronome apassivador, entendeu a paradinha? Ele não indetermina o sujeito como caso B. Ele é pronome passivador, caso A. Meu, é fundamental. Nos exercícios que nós vamos fazer na sequência, nós vamos treinar muito, muito o C. Legal. Vamos tentar mais um pouquinho aqui, ó, os pronomes que a gente viu lá no outro bloco. E aí tem que falar deles, né, meu? Falar de concordância sem tocar no verbo haver e verbo fazer é um crime contra a humanidade. Esse cara vai estar na tua prova, né? O haver vai estar na tua prova. Ele diz que haver no sentido de existir e de ocorrer, ou indicando tempo, né? Que é aquela ideia do há 30 anos, por exemplo, há 30 anos, que as pessoas dizem há 30 anos atrás, só que não pode ser atrás, né? Porque se já é a, esse a já é igual a faz, tá? Então é haver no sentido de existir e de ocorrer, ou indicando o tempo, ficará na terceira pessoa do singular. Sublinha. É. Não risca, mongolão. Sublinha. É impessoal, ou seja, não tem sujeito. Nós não vamos ter sujeitinho nesse cara. O verbo fazer, indicando tempo, temperatura, fenômenos da natureza, também ficará no singular sem sujeito. E aí eu digo assim, ó. Aí eu queria te mostrar, peraí. E nós vamos fazer uma questão porrada. Aqui, ó. Olha que legal. Deixa eu aumentar a full aqui pra gente sofrer. Olha. Legal, 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 legal. Olha aqui.
Eu quero analisar a primeira frase porque é do verbo mais importante, é o verbo que tu tem que dominar. A prova vai me perguntar assim, ó, questão normal de prova. Nesta sala existe bons alunos. A CESP faz essa pergunta sempre. Dá para trocar o A da linha 9 por existe sem prejuízo para o sentido e para a correção? Se for essa questão, tu tem que olhar e dar uma risada na hora da prova e dizer assim, ó, ah, CESP, sério, meu? Estudei pra caralho, velho. E tu vai me fazer essa pergunta trouxa? Por que ela é uma pergunta trouxa? Porque ele tá dizendo, sabe aqueles programas que tu botava os fones de ouvido assim, ó? Tu troca um verbo impessoal por um verbo pessoal sem considerar concordância? E o cara, sim! Então tem mais que se ralar, porra. Não troca, não troca. Oi, você troca um verbo impessoal por um verbo pessoal, com sujeito. E ele não tá fazendo a concordância. Claro que não, velho. Pergunta pro verbo que é que existe? Sujeito. Existem. Nesta sala existem bons alunos. Nesta sala há bons alunos. As duas formas são certas. Tá? Essa é a grande pergunta da CESP. Agora olha só. Diz lá a outra frase. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei. Tananã. Beleza. Aí aqui a prova me pergunta assim, ó. Dá para trocar esse houver e não existir sem prejuízo para o sentido e para a concordância? Aqui tu tem que estar ligado, ó. Por quê? Que é que não existir? Resposta. Então a resposta é singular, existir fica no singular. Não é toda hora que vai ter. Que vai ter plural no existir. O haver é que nunca vai ter no sentido de existir, de ocorrer. E aí, pra gente não deixar passar, olha esse detalhe aqui pra gente resgatar a análise sintática. Faz 3 anos que passei num concurso. Eu vou botar um ponto final aqui e eu vou considerar que tudo isso, presta atenção nesse vocabulário, ó, tudo isso é um período. Faz sentido, né? Por que ele é um período? Porque ele é de ponto a ponto. De ponto a ponto. Então eu quero te fazer uma outra pergunta. A minha pergunta é: quantas orações eu vou ter nesse período? Ah, orações são verbos. Eu vou ter 2. E aí, vê se faz sentido quando eu te digo que é cada verbo no seu quadrado. Sim, porque cada verbo tu vai fazer a pergunta de sujeito. E aí eu pergunto pro verbo assim, ó. Quem é o sujeito de passei? Eu. Eu passei. Quem é o sujeito de faz 3 anos? E os inocentes perguntam pro verbo, quem é que faz? E o verbo, 3 anos. Ai, que legal, obrigado, hein, verbo? Claro que não. Porque esse verbo está indicando tempo. E quando ele indica tempo, ele não tem sujeito. Ele é um verbo impessoal. Legal? Claro que o verbo haver é o cara da CESP, tá? É ele o cara que tem mais chance de cair. O fazer é o segundo cara. Mas isso a gente estudou em análise sintática. E para terminar, olha como é rápido, né? Para terminar, as expressões partitivas ou fracionárias, isso me preocupa. Eu botei essa regra aqui, nessa apostila, porque, cara, é um concurso de banco, né? Então a gente pode cruzar com uma questão, algum texto falando sobre isso. E aí ele vai dizer assim, ó. Expressões partitivas, parte, ou fracionária, parte. O verbo, a maldade, pode ficar no singular ou no plural. Ele pode oscilar o núcleo. E aí, aqui ele esquece as regras de, não pode começar por preposição, não sei o que. Ele esquece. E aí seria algo mais ou menos assim, ó. A maioria dos candidatos, acorda. A maioria dos candidatos não são todos. É a maioria, não são todos. É um pedaço do bolo. E aí a gramática diz, isso é uma expressão partitiva, então o meu verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Ah, não, peraí, Isabelle, por que existe isso, cara? Isso aí é pra me deixar louco. Super acho.
Só que tem um detalhe. Isso aqui muda quando eu vou falar de um candidato X ou Y. Eu digo, a maioria das pessoas votam nele. Tu entende que a maioria das pessoas votam nele ou votam nela? Eu valorizo pessoas. Mas se eu não quiser, se eu não gosto tanto do candidato, eu diria, a maioria das pessoas vota nele ou nela. A maioria das pessoas vota. Eu penso, maioria vota. Pessoas votam. Muda a entonação. O quinto valoriza. Mas se eu considerar como gramática, as duas são certas. E aí, bancário, te liga nas fracionárias. 1/3 dos políticos rejeitou ou rejeitaram essa ideia. 1/3 rejeitou, políticos rejeitaram. Isso é uma expressão partitiva ou fracionária. E aí eu posso ter essa oscilação. Certo? Tá, Osavelli, eu nunca vou ter só um jeito. Só se fossem, por exemplo, 2/3. Aí se fossem 2/3 dos políticos, aí tu só pode ter plural, porque os dois estariam no plural. Tu tem que ter a condição de um estar no singular e o outro no plural, para os verbos concordarem dessa forma. Entende o rolo? Muito legal. Então, no nosso exercício, a gente vai fazer essas 20 frases aqui, ó, no próximo bloco. E aí, fica ligado, algumas frases tem o C escondidinho ali, ó. Ó. Na primeira, por exemplo, a gente tem 2 Cs escondidos. E aí, a gente vai ter que cuidar isso. Se tiver o C na pergunta, na frase, eu ponho ele na pergunta. Se ele não tiver, aí perguntas de sujeito. Esse exercício nada mais é do que uma mistura de análise sintática e concordância verbal. Para a aula, faz aí e no próximo bloco a gente corrige. Parabéns, tamo junto e até o nosso próximo bloco. Vou deixar essa tela aqui, ó, que é para tu não te enganar. Primeiro os exercícios, faz, vai ser difícil, tenta fazer com consulta e depois a gente vai corrigir no próximo bloco. Não desiste.